Bom, pessoal, eu estou aqui no local, vamos dizer assim, de descanso. Nem vou dizer eterno, porque é só descanso do corpo, é só a parte física que está aqui. O espírito não morre e a vida continua. É um local aqui para o corpo, né, voltar ao ciclo dele, ser reaproveitado pela natureza de alguma forma, né? Ele vai virar alguma coisa, nada vai ser dispensado. E espíritos, muitos espíritos num local como esse, a gente só acha, só vê, só estão aquele que está preso ao corpo físico, não acredita em vida após a morte, né? Eu estou falando isso não só para vocês, claro, porque aqui só fica os espíritos que, de uma certa forma, estão ligados à matéria ainda, não acredito que desencarnou, está estado de consciência meio que desorientado, não entende nada, não teve, vamos dizer assim, em vida um conhecimento da vida depois da vida. E os materialistas, como os suicidas, né, ficam presos aqui, né? Pagando por aqui, porque até alguém vir ajudar, né? Espírito de luz vem aqui e ajudar esse irmão a tomar essa consciência. Embora muitos relutam, que quer botar pro corpo, não aceita, não sabe o que aconteceu, não aceita, enfim. Mas graças a Deus muitos têm medo, tem gente que não gosta de entrar em cemitério, isso e aquilo, mas você vê que cemitério é uma paz, né? E a gente faz com caridade uma oração para aqueles que se foram, aqueles que estão com essa dificuldade de entender que desencarnou. É isso? A gente, na verdade, tem que ter mais medo do vivo do que dos mortos, né? Essa é a verdade. Agora, é claro, uma pessoa como eu, uma pessoa paranormal, sensitiva, eu estou aqui com o tempo nublado, de óculos escuros, para não ver, né? E mesmo assim eu já estou vendo certas coisas aqui que não está legal. Inclusive, eu vou mostrar rapidinho aqui, que até me chamou a atenção. Eu vou mostrar rapidinho. Aqui, viu? É uma pessoa, pouco tempo, né? 27/8/1999, quando nasceu, e 19/6/2019 desencarnou. Moça bonita. Mais uma vez eu estou fazendo uma oração para ela, que ela tenha esse entendimento, né? Que o corpo é só uma vestimenta, é uma questão de condição do espírito para estar aqui nesse plano e evoluir, né? É como se fosse uma roupa, né? A gente troca de roupa, não é isso? Trocamos de roupa. Trocamos de roupa. Para continuar. O importante é que
mesmo nova, espero que tenha algum conhecimento, a espiritualidade tenha te recebido, você não se apegue ao corpo, a coisas materiais, a família, segue em frente, o amor continua, o segmento da vida ciclo continua, você, né? Veio com uma carga para pouco tempo de vida e tudo isso, mas eu desejo que a espiritualidade esteja te consolando, te iluminando, tomando consciência dessa... Eu só estou chocado porque, poxa, é bonita a menina e para ter ido embora tão cedo, né? A missão dela aqui foi muito rápida e tanta gente aí, né? Que deveria tomar o rumo, já está aqui calejada e vai ficando por alguma razão, né? Por que uns vão embora mais cedo, outros, né, demoram mais? Mas o meu blá blá de hoje não é bem isso não, tá? É o quê? É engraçado, né? Por mais que sejamos estudiosos de centro espírita, de estudo da divina espírita, é fácil a gente falar uma pessoa que a gente não conhece, né? E quando chega em alguém que a gente conhece, é choque, né? Às vezes nem a gente aceita, né? Fica uma coisa complicada. Gostei daquela árvore ali. E, bom, e a linha do raciocínio? Início desse ano desencarnou uma conhecida na qual trabalhamos junto por 10 anos no terapia holística. E, embora ela tinha uma doença degenerativa desde que nasceu, e ela montou um centro que ajudou muita gente, ajuda muita gente, e por algum motivo eu tive de sair, e 2 anos depois eu fiquei sabendo pelo sonho, olha só como é que são as coisas, né? Pelo sonho que ela tinha desencarnado. Não é isso? E sabe como é que é, né? Sonho, se ele não é premonitório, a gente não dá muita bola não, porque pode ser o nosso subconsciente que esteja dando um comunicado do que a gente está fazendo de errado, ele está tentando te avisar. Mas alguns sonhos são premonitórios. No caso, o sonho foi tão real que aí, intuitivamente, passando por essa cidade aqui, a intuição disse para mim ir lá visitar, né? Fazer uma oração para ela, embora não precise, mas oração é aquela coisa, né? Quanto mais oração, melhor. E eu fiquei sabendo pelas redes sociais que ela realmente tinha desencarnado e vim aqui para fazer essa oração. Mas eu ia até a casa do pai dela, mas a casa do pai dela, nessa mesma cidade, era um pouco longe, porque eu me lembrei de uma amiga que trabalhou junto com a gente, que deveria saber, né, que era mais perto. Para mim, eu fui até a casa dela. Poxa, né, ela me deu aqui a localização bonitinha e tal, e eu não achei. Para não perder a viagem, eu estou aqui mentalmente conversando com ela. Não vou pegar o pêndulo, porque não se faz necessário aqui esse tipo de pesquisa, porque ia ter uma conversa mental, mas como não achei por alguma razão. E essa razão eu vou descobrir depois. E aí sim eu volto para saber, né? Que razão eu não achei esse túmulo, motivo, né? Porque ficou na época quando eu saí
um mal entendido, né? Porque as pessoas são assim, né? Quando estão fazendo um trabalho de nível holístico, espiritual, elas apresentam uma situação que, na verdade, no fundo, não condiz, não diria dupla personalidade, né? Mas do tipo, uma pessoa é uma coisa dentro de uma igreja, dentro do centro espírita, e do lado de fora é outra coisa. Então alguma coisa que eu posso, porque eu sempre orientei, falei de certas coisas para ajudar a melhorar, né, o atendimento. Mas tem gente que não gosta, porque tem gente que prefere dar ouvido a assistência. Por quê? Vamos falar agora numa situação ruim. Por quê? Porque simplesmente a assistência aqui paga, a assistência contribui, e nessa de contribuir, um dom mais, outro dom menos e outro dom muito mais, querem meter o bedelho. E ela um tipo de pessoa que ouvia mais as pessoas de fora do que as de dentro. E sempre corrigi a respeito disso, sempre falei, tipo assim, sessão às quarta-feiras, porque ela queria fazer uma sessão quarta-feira de manhã, porque o pessoal estava reclamando que sessão de noite estava com problema de viagem. O pessoal de condição, não tinha ônibus saía cedo, que é uma cidade interior, e pressionaram, e ela resolveu fazer uma sessão extra no meio da semana de manhã. Eu falei para ela, olha só, eu tenho certeza que essas pessoas que estão pedindo isso são as pessoas que não vão vir. Não vão vir. Então, o que aconteceu? Aconteceu justamente isso. Deu a sessão na quarta-feira, de manhã cedo, né? Uma dona de casa de manhã cedo é complicado, ela vai para o supermercado, tem uma casa para cuidar, né? O povo médium tem trabalho, isso é bom para o cara que é desaposentado, está desempregado no momento, mas o contratempo são esses. A pessoa não pode, de manhã, numa quarta-feira, 9 horas, fazer esse tipo de trabalho. E foi exatamente o que aconteceu. O que aconteceu? Não deu nível de atendimento satisfatório. E eu falei isso. Mais pra frente, o que aconteceu? Teve de acabar a sessão de manhã. Outra coisa também era nessa linha. Ela falava de uma coisa, eu mostrava lá pra frente pra ela que não é isso. Bom, mas quando a pessoa tem o hábito de ouvir os outros, não ouvir o de dentro, e simplesmente porque eu fiz um atendimento radiestésico fora do centro holístico, e ela veio chamar a minha atenção. Só que eu falei para ela, foi essa pessoa que trabalha aí, até o filho dela que trabalha aí, que me pediu para ir lá fazer esse atendimento. E o que eu falei para essa pessoa não foi nada demais. Tudo que eu falei, praticamente até ela sabia, queria mais uma confirmação. E o que era? Ela tinha uma mãe idosa, e que tinha um irmão picareta, que ela sabe, né? Que a pessoa sabe que o irmão era picareta, e que estava doido para a mãe desencarnar para ficar com a herança. Enquanto isso não acontecesse, ele forçava a barra para botar ela no asilo. E eu falei, tem nada a ver com isso, mas aqui a radiestesia está me dizendo que se você botar sua mãe, internar sua mãe no asilo, ela vai morrer, vai desencarnar, de tamanha tristeza. E tudo que eu fui falando desse irmão dela, do caráter do irmão dela, praticamente ela estava concordando, quer dizer, a pessoa estava normal, tranquila. Não deu uma semana depois, quando eu voltei para o atendimento, eu fui chamado por ela numa reunião. E ela me chamou a atenção sobre isso, no qual essa pessoa que eu fiz essa radiestesia, ela simplesmente, quando eu saí de lá, entrou em pânico. Ficou desesperada, foi procurar o psicólogo da casa,
ficou doida. Porque eu assustei, que eu falei coisas, né, que não era para ser dito. Olha, pelo amor de Deus, eu acho que ninguém vai pra chuva para não se molhar, né? Não é bem assim. Ninguém vai pro centro espírita não querer ouvir a verdade, porque a verdade mata o orgulho da pessoa. E as pessoas com esse problema não querem ser incomodadas. Aí, de lá pra cá, não porque eu me mudei da cidade e ficou muito contramão de vir, e subi. E 2 anos de voltar a aparecer a pandemia, eu fiz uma visita, apresentei um rapaz que eu fiquei sabendo que ela passou a dar palestra. Eu apresentei um palestrante para ela, para ajudar, um cara com muito conhecimento e tudo mal. E ela nem me recebeu, ela não viu, não fez diferença, faltou educação, faltou gratidão, faltou tudo. Parece que eu cometi uma coisa assim, um crime, né? E eu estou juntando uma coisa com a outra, porque aconteceu alguma coisa. E eu vou saber exatamente qual foi a postura dela. Embora eu acho que a postura dela foi de atender aos outros e não aos de dentro. Ela costuma atender os de fora. Então fazer o que, né? E como eu vim aqui, porque eu tive esse sonho com ela e confirmei que ela tinha desencarnado, eu iria na casa do pai, porque eu cheguei aqui no cemitério, eu pensei que por ser uma pessoa muito conhecida na cidade ia ser fácil essa altura dela. A pessoa diz que está digitalizando, o responsável por aqui que sabe de tudo, tem acesso a isso, não como se diz? Eu parei aqui porque eu trouxe aqui porque eu pensei que era um querendo escutar a conversa do outro. E eu me perdi na linha do raciocínio. Caramba! Só um minutinho aqui. Então, tirei aqui o fenômeno da voz direta, né? Vamos chamar assim de voz eletrônica, porque já estava até confundindo que eu escutei alguém de lá da frequência tentando entender o que eu estava falando, e aí me tirou da linha do raciocínio. E vamos aqui pela câmera de psicoimagens ou imagens psi. No caso, dentro de um local como esse, um vidente pode ver. Na verdade, se vê mais vultos, vamos dizer assim, espíritos, se vê mais à noite, né? Porque de dia, raramente de dia, tem que ser um vidente muita visão espiritual desenvolvida. E fazendo um teste com essa câmera especial para captar alguma coisa, né? Embora estou fazendo agora uma experiência dentro de um campo santo como esse, repetindo que os espíritos que não ficam aqui, a maioria fica no hospital, ou uma parte vai para o novo plano espiritual, seguir seu novo ciclo. E o que ficam aqui são aqueles que, infelizmente, estão presos à matéria, os suicidas que estão presos ao corpo, e que não entendem nada sobre a vida após a morte, não aceitam, não estudaram, não sabe, o que pior de tudo é não ter consciência do que aconteceu, não está entendendo nada, não sabe por que está ali enterrado, ele tenta animar o corpo, essa tristeza toda que a gente só pode rezar aqui para pedir para os irmãos espirituais de luz virem ajudar, né?
a esse momento, a quem tiver preso de qualquer forma, vozes além túmulo, possa vir ajudar esse entendimento. Eu estou falando aqui, não estou falando... Eu estou falando de modo geral para todo mundo, tanto quem está aí do outro lado da telinha, como quem está aqui, né? Isso deve ser um respeito muito grande, porque a hora todo mundo vai chegar, né? Quando a gente fala, é bonito falar, dar uma palestra, coisa e tal, né? Mas quando chega a nossa vez, assim, no caso de uma pessoa conhecida, como foi essa menina aqui, embora o desencarne dela já era previsto há muito tempo, ela conversando com a amiga dela aqui, demorou até muito, né? Porque o corpo já não aguentava mais, mas isso é missão, né? A gente fica chocado, né? A gente fica meio perturbado, principalmente no meu caso, que eu já sabia que isso ia acontecer. Não somente essa irmã que tinha um centro holístico que ajudava muitas pessoas, mas como uma outra também que tinha um barracão, mas isso é outra novela, que a gente fica chocado. Poxa, fulano foi cedo, né? Uma praticamente era nova e pegou aí um, dois, três câncer atrás do outro, e foi difícil. Foi difícil essa passagem. E a gente não aceita, né? Toda a gente fica pensando, poxa, fulana nova, como é que foi encarnar tão nova, com filhos, ainda tinha muito chão de vida aí, coisa e tal, né? Então eu tô nesse local aqui para ir fazer uma oração para essa pessoa que foi, mas a orientação que me deram eu não achei por alguma razão. Essa razão, claro que tem um motivo, um significado que eu vou descobrir mais para frente. Aí vamos ver se ela mentalmente já captou. Eu não tenho bronca, não tenho nada, eu só lamento. Pelo menos quando ela apareceu para mim, ela apareceu bem, sorridente, diferentemente de coisa 3 anos atrás, quando eu vim oferecer um palestrante para ela e ela nem dirigiu a palavra a mim, não mostrou nenhum dente e alguma coisa estranha, mas enfim, faz parte, né? Então ela, do outro lado lá, ela está vendo essa questão, mas eu estou sentindo que existe o problema do bloqueio. E assim que eu descobri, pelo menos descobri o túmulo dela para fazer uma conversação, ou seja, ela mental, ou psico-imagens, ou pela própria restesia com pêndulo, eu venho e faço isso. Porque hoje eu tentei, já aproveitei a viagem e matei 3 coelhos com uma cajadada só. Tá bom, pessoal? É um turismo, tem gente que não gosta, você me desculpe, tem gente que tem cemitério, tem pavor de cemitério, não chega nem lá na porta, né? Se chegar na porta por alguma razão, algum ente querido, não entra. Fica impressionado, tem medo, isso aqui. Medo, eu repito, só devemos ter dos vivos, dos mortos, né? Só se a pessoa estivesse se referindo ao espírito obsessor que faz mal, enfim, as pessoas. Mas isso também é resolvido através de uma doutrina, de uma conversação e, claro, da nossa moral, da nossa mudança para melhor, né? Porque a gente fazendo bem, a nossa vibração é alta. E eu considero aqui esse ato aqui do que eu estou conversando aqui, não só para vocês, mas quem ainda está aqui por alguma razão, já disse também, estão ouvindo isso para ajudar, é uma caridade, né? Ajudar a se libertar, né? É chato, eu já tive uma sensação de 2 sensações, né? Uma que a ciência chama de experiência pós-morte. Eu já fiz uma experiência dela, quando ainda na pré-adolescência,
há pouco tempo, não sei o que houve, o que aconteceu na pandemia. Ia contar essa história, vou aproveitar até agora para contar essa história. Na pandemia mesmo, eu tive aí um insight, ou um desdobramento, ou sei lá o quê, e que eu fui parar num hospital, onde, quando eu acordei, estava cheio de enfermeira, tirando tubo de mim, e o médico falou pra mim, né? Eu abri os olhos e disse: pô, cara, se você não abre os olhos agora, eu ia te encher de algodão. Falei: pô, que isso? Geralmente médico, né? Médico não, né? O pessoal técnico de enfermagem faz esse tipo de procedimento quando a pessoa morre, né? Aí ele falou assim: ó, como é que você está? Levanta, dá uma caminhada aí. Se você estiver bem, tudo bem. Agora, se você sentir alguma coisa, você volta pra cá. Pô, eu levantei da maca pisando em ovos, né? Eu falei: e agora? O que aconteceu? O que está acontecendo? Tô vivo ou tô morto? É horrível essa sensação. E olha que eu tenho conhecimento, né? Eu tenho estudo, e etc. É fácil. E mesmo assim foi uma perturbação. A gente não sabia se estava vivo ou se estava morto. Agora, eu saí desse, vamos dizer assim, desse trânsito. Eu saí desse trânsito porque logo em seguida eu vi uma pessoa que não tinha desencarnado. Até então aquele momento, né? Foi o que me tranquilizou. Mas dali pra frente apareceram, vamos dizer assim, outras visões futurísticas do que ia acontecer, de certas coisas e tal. Mas isso é outra história, tá? Então, reporto aqui, e tanto como experiência para vocês, como experiência para vocês e como os irmãos que aqui estão, faço o pedido mais uma vez que a espiritualidade maior esteja aqui para ajudar esses irmãos a que estiverem presos por alguma razão nos corpos, que nada é mais do que um corpo que agora é da terra, e que a vida continua e vão começar um novo ciclo, certo? Bom, duas coisas importantes ficam aqui, que muita gente costuma perguntar, né? Ou comentar, né? Uma vez me disseram, uma dona de barracão falou que quando sair do cemitério, chegar em casa, antes de entrar dentro de casa, tirar roupa antes de entrar dentro de casa, porque é um local, se pisou, principalmente sapato, né? Que se pisou em lugar de sofrimento. Aí sabe quando bate assim, não cai bem? Porque veja bem, o cemitério não é um local de dor e sofrimento. Ele é só para dor e sofrimento no caso do espírito ser apegado ao corpo. Aí ele vai ficar sofrendo. Mas acredito que ela não falou nesse sentido. Ela deve ter falado em dor e sofrimento lá do hospital, né? No hospital sim teve dor e sofrimento. Aí sim, sofreu lá. Então se é para limpar roupa, sapato, não sei o que seja quando voltar do hospital. Aqui a dor e sofrimento se encerra na questão de espíritos apegados ao corpo, ou suicida que foram antes da hora, não teve ninguém espiritualmente para recebê-los, os materialistas e o que estão assim, não sabe o que aconteceu.
né, tentando voltar para o corpo e não entende, nem vendo o velório, se for o caso, e nem vendo aqui o corpo enterrado, que é mais claro do que isso aqui. E a importância também, gente, é que tá o negócio, né? A hora que todo mundo chega, quem dera, ó, vazio. Um cemitério grande aqui, vazio. Não vi uma pessoa aqui dentro. Tudo bem que o espírito não está aqui. Aqui é só o corpo. Por esse lado espiritual, um familiar vinha aqui, como costumam aí ver em certos lugares aí, tem gente que leva macarronada, porque ele gostava de macarronada, e toma um banho de macarronada, faz aquele escândalo, tipo escândalo italiano. Italiano é muito escandaloso. E como eu acho também um costume oriental de botar no altar da pessoa falecida, no túmulo da pessoa, geralmente eles colocam em casa, né, no altar de casa, o prato preferível que a pessoa gostava em vida. Pô, isso é uma prisão, fazer a pessoa ficar mais presa, e presa dentro de casa mais ainda para perturbar, né? E um outro detalhe, aproveitando aqui a ocasião, já que quando se fala em cemitério, voltei nela, quando se fala em cemitério, ela gostou de mim. Quando se fala em cemitério, a gente pensa em proteção. E proteção, quem está fazendo uma oração, quem está com essa ideia que eu estou aqui de esclarecimento, uns vão dizer até que já entrei na linha do fanatismo, mas não é isso não, porque nossa hora também chega, quem dera, né, alguém vir fazer uma oração para a gente, né, um esclarecimento para o estranho, que é mais importante do que isso. Um parente não vem, mas um estranho vem e faz. Ó, vazio, já rodei isso aqui, vazio e tal. E finalizando, uma pessoa me perguntou o que ela deve usar, aí no caso na anestesia, mas que vai servir também, não somente para a anestesia, mas também para quando ela entrar no cemitério, um lugar sinistro, se ela for muito sensitiva, aí sentir algumas arrepios, não sei o que, é o que? É um cordão de aço. Um cordão de aço. Por quê? O aço, como se sabe, ele tem um poder muito forte de repelir, de uma energia X, principalmente uma energia pesada, uma pessoa que, né, a pessoa que tem uma energia pesada, que está com obsessor, alguma influência, alguma macumba pesada, aquela energia pode passar para a pessoa, principalmente se a pessoa trabalha no centro espírita, se ela trabalha dentro do cemitério, se ela trabalha no centro holístico, com anestesia, o que for. Uma das melhores proteções que tem é obter um cordão, se possível não, um cordão de aço. O se possível aí era de cristal de quartzo. Porque se vier alguma energia ruim para cima de você, para cima da pessoa, se ela for tão forte, ela vai arrebentar o cordão. É por isso que um bandista usa aquelas guias de cristais de quartzo, né? Justamente para esse tipo de proteção, porque ela vai lidar com um monte de gente e não sabe se que tipo de problema a pessoa tem e venha. Então, se for uma sessão de descarrego, arrebenta-se o colar, né? E caiu no colar, não caiu na pessoa. E foi prova também que aquela pessoa estava com X, né? E é claro, cada tratamento, cada vinda dela de tratamento, os cordões não se arrebentando, é uma prova que ela, né, está se limpando, tá no tratamento legal. Agora o resto, medo de cemitério não é a questão, porque a questão, já falei, é melhor ter medo dos vivos do que dos mortos. Os mortos estão em outro plano. Só o caso de obsessão, espírito obsessor se trata com doutrina e, é claro, com a sua modificação moral, certo? Então, pessoal, eu não vou dizer que espero que você tenha gostado desse vídeo, porque tem gente, sinto, mais uma vez, peço desculpa, que não gosta de lugar como esse, mas gostado no sentido, como mais uma vez eu trouxe aqui esclarecimento, né,
e levar a todos, né, para sair dessa ignorância inerente à vida do outro lado da vida, né? Ok, pessoal? Agradeço ter assistido esse vídeo. Qualquer comentário é só fazer que a gente continua. Eu estou indo embora, estou pedindo licença aqui e tudo mais.